Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ótima sexta-feira, sextou, deixa seu like que é muito, ajuda demais o canal. E bora lá, se você não for inscrito, se inscreva, você sempre vai receber notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegamos a 223 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos que já estão há muito tempo. Você que caiu de paraquedas aqui, sejam bem-vindos ao canal Verdão Sempre. Bora lá para as informações, lembrando, filmes e séries e Campeonato Série A, Série B e todos os campeonatos da Europa. Você vai ter uma ótima grade de canais. Vai no primeiro comentário na descrição. Chama a galera do TV Torcida. O teste é na hora. Curtiu, você fecha com o pessoal. E bora pras infos. Bom, galera, problemas pro jogo de domingo, tá? Primeiro sobre o Abel Ferreira. O André Hernan soltou uma informação aqui falando que o Abel Ferreira recusou uma oferta do Nottingham Forest em setembro. O Nottingham Forest que mudou de treinador. O Nuno Espírito Santo acabou saindo e entrou o treinador do Tottenham, o grego lá, que já estão querendo também dar um pé no cara. E aí sai essa informação e tudo leva a crer, galera, tudo leva a crer que o Abel renovará com o Palmeiras. Aquela questão que aconteceu lá contra o Corinthians, pegou, ele já falou que guardou, né? Aí cada um tem uma interpretação sobre isso. Mas assim, é o que eu sempre falo, pô, Abel Ferreira é muito bom ele continuar no Palmeiras. Ele é muito respeitado aqui. Sim, quase todo palmeirense o considera ídolo. Ele tem reconhecimento. Por mais que a imprensa o ataque, muitos o respeitam também. Ele sabe disso. E vê o Felipe Luiz rasgar elogios pra ele à vésperas de um confronto Flamengo e Palmeiras. Então, assim, um cara que tem muita moral, multicampeão. Ele sabe que a torcida gosta dele. Ele sabe disso, apesar daquilo que aconteceu. Mas aquilo foi um episódio. Aquilo não é a totalidade de tudo que já foi falado pra ele. E ele ganha um grande salário aqui, então a remuneração dele é muito boa. Pelo que eu sei de informações, a família dele é super adaptada aqui em São Paulo. Então assim, não tem o porquê do Abel Ferreira não renovar, a não ser que ele não queira mesmo. Mas ele teve uma proposta de Premier League, querendo ou não é o Liverpool, não é o City, não ia falar o Manchester United, mas o Manchester United tá mais fraco que, meu Deus do céu, não é o Chelsea, mas é um time de Premier League. E ele recusou mais um, porque eu sempre falo, pra mim, o Abel Ferreira deu a volta por cima, tá mostrando o seu trabalho, merece uma renovação de contrato sim. Inclusive eu falei isso, pra quem lembra, lá no começo do ano, eu falei, eu quero ver o Abel com esse elenco. Ele começou ali, teve dificuldades, com reforço fazer o time jogar, e tá fazendo jogar. Então ele merece uma renovação sim. Tá na mão dele, a gente já sabe disso, mas essa recusa dele mostra muito o que o Abel Ferreira pensa pro futuro. E pelo menos continuar mais um ano no Verdão. Ele continuando é bom pra ele, é bom pro Palmeiras. É bom para os dois, não tem essa só de ser um lado. O Everton teve uma lesão na mão e não deve viajar para o Rio de Janeiro. Então o Everton deve ser desfalque. A informação que o Thiago Ferre acabou de soltar que ele deve ser desfalque pelos próximos dias. Claro que ele vai correr ali para tentar ficar bom o mais rápido possível para poder voltar ao gol do Palmeiras. Mas o jogo já é domingo, hoje já é sexta. E aí quem que vai jogar? Carlos Miguel, Marcelo Lomba, o que vocês acham? Eu não vou ficar em cima do muro não, eu vou falar pra vocês qual seria a minha decisão e eu vou explicar o porquê dessa minha decisão. O mais lógico seria o Lomba, porque já tá lá, é o goleiro reserva, tá? O Abel, quando o Carlos Miguel chegou, falou que ele era terceiro goleiro, mas isso tem que ser falado por questão de... Uns acham que tem que ser falado, outros que não, mas isso é por uma questão de grupo. Porque o Lomba é um cara muito respeitado dentro do elenco. É um cara que fala ali antes dos jogos e tal e tal. Ele só não joga com frequência. Então, naturalmente seria o Lomba. Mas, aí eu tô falando da opinião Júlio, tá? Criador de conteúdo do Palmeiras aqui. E o que eu acho de futebol. Eu colocaria o Carlos Miguel. Por quê? Claro que tem que ser respeitada a opinião do treinador de goleiros. Esse é o cara mais respeitado, que é o Rogério Godoy. Ó, Abel, ó. Vai naquele ali, é ele. Ele que tem que ser ouvido, porque ele é o cara que tá treinando todos os dias ali. O Carlos Miguel tá voando nos treinos, tá? Isso é informação, vocês devem ter visto isso aí. Ele tá treinando bem já faz um tempo, tá impressionando a todos. Eu iria com o Carlos Miguel. Por quê? Porque ninguém investe 5 milhões de euros num goleiro, como o Palmeiras fez. O Palmeiras se antecipou no mercado para um goleiro ficar lá. O Palmeiras quer fazer essa transição do Carlos Miguel no lugar do Everton, não do Lomba no lugar do Everton. Então, essa é a minha opinião. Eu daria chance para o Carlos Miguel. Ah, mas aí você está desprestigiando o Marcelo Lomba. Galera, não existe nada no contrato de um jogador escrito que ele vai jogar em determinada situação. Quem está treinando melhor? Eu, Júlio, tenho informações que o Carlos Miguel tá voando nos treinos. Então, eu não colocaria o Lomba, porque se o cara tá voando nos treinos, eu paguei 5 milhões de euros, eu colocaria o Carlos Miguel.
Então essa seria a minha decisão, mas de verdade, se for o Lomba no gol, vou torcer muito pra ele, é um cara que eu gosto muito. Toda vez que atuou com a camisa do Palmeiras, quase nunca deixou a desejar, então eu espero que ele faça um grande jogo contra o Flamengo. E se for o Carlos Miguel, a mesma coisa. Vai ter uma reavaliação hoje de alguns jogadores para ver se todo mundo tá bem, porque o desgaste que o time vem sofrendo com jogos e tal, teve jogador que tava na seleção, e a gente sempre tem que lembrar que depois tem LDU, Viagem, Cruzeiro e depois tem LDU novamente, fora o Flamengo no domingo. Então uma avaliação que vai ser feita hoje, vamos ver quanto tempo o árbitro vai ficar fora, ainda não tem um prognóstico, ainda não se tem data, mas ele sentiu a mão e nem deve viajar para o Rio de Janeiro. E agora, o que vocês fariam nessa situação? Colocariam Lomba, Carlos Miguel? Quero saber muito a sua opinião. E mais uma coisa aqui, o Léo Ortiz deu uma entrevista para a Cazé TV, eu vi hoje. Aliás, tinha visto outro dia e revi hoje. Falando que se o árbitro de domingo vai estar preparado. Não sabemos quem é o árbitro, pode ser o Wilton Pereira Sampaio, é que eu tô achando que vai ser. Falam do Rafael Klein, o Daronco... Não, o Daronco... Nossa, não vou nem falar nada, né? Que pica muito o jogo, né? Pro Flamengo seria até pior o Daronco optar, porque ele para o jogo demais e o empate nesse jogo acho que favorece... mais o Palmeiras. E o Léo Ortiz falou assim, será que o árbitro vai estar preparado pro jogo de domingo, para um jogo desse tamanho e tal? Aí o Cazé até falou, ele tá ferrado e tal. Agora vamos fazer um comentário aqui, sem clubismo nenhum, Léo Ortiz. O senhor tá dizendo isso, o Felipe Luiz falou isso, o Boto falou isso, vocês estão pressionando a arbitragem. Porque o que vocês estão querendo domingo? Erro a favor de vocês. É isso que vocês querem. Eu quero que tenha uma arbitragem isenta. Tem uma arbitragem ali que você passe, o vencedor foi tal time, nem lembro quem foi o árbitro. Mas eu sei que se o Palmeiras ganhar o jogo, isso é impossível. Vão arrumar qualquer coisinha lá. Vão achar ali, olha, um micro negócio ali para falar como já estão fazendo depois do jogo contra o São Paulo. Né? Nem parece que o Corinthians perdeu pro Flamengo com gol irregular. Lateral, na cara do Bandeira ali, o Alexandre cobrou rápido o gol do Flamengo. Ganhou o jogo. 2 pontos ali na conta. Foi agora, isso aí ninguém fala nada. Quando o Léo Ortiz fala isso, sabe o que ele quer? É isso que eu falei, pressionar a arbitragem para se tiver uma dúvida ali, pender pro Flamengo. O que os jogadores deveriam fazer, Léo Ortiz, você, jogadores do Palmeiras e todos os jogadores do futebol brasileiro, é terem um comportamento melhor, porque os jogadores de futebol atrapalham muito a arbitragem. Eu estou falando de todos os clubes, uns mais, outros menos, outros bem mais, reclamando, simulando, fazendo ser. O seu próprio Bruno Henrique vive pulando aí, ó. Pulando, o seu Arrascaeta vive simulando. O André fez isso no último jogo, tomou cartão amarelo. E tá certo, tem que tomar mesmo. Então, o jogador de futebol tem que ter profissionalização da arbitragem, os árbitros têm que melhorar, tudo isso sim. Mas, Léo Ortiz, você e todos os jogadores praticamente do futebol brasileiro contribuem muito para a arbitragem ficar pior. Aí todo mundo começa a falar antes, querendo pressão, porque a gente sabe qual que é o objetivo disso. Então os jogadores também ajudam muito a arbitragem ficar pior. Domingo, o primeiro lance que alguém encostar no peito de alguém vai cair com a mão na cara. Então vocês deveriam também pensar sobre isso, na minha opinião. Um grande abraço, galera. Tamo junto aqui. É Verdão sempre. Ótima sexta. Até a próxima.